Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à sua Janela Lateral, um cadiquinho de inspiração semanal, uma plataforma da Multiprosa, iniciativa da CDL-BH. Segue a gente nos streamings de áudio. E você, o que você vê da sua janela lateral? Amanda de Mendonça, do Tertúlio Studio. Bem-vinda. Olá, olá. Eu acho que elas são a própria janela lateral, você não acha? Janelas o tempo inteiro, nossa, assim, inclusive a janela é quase que uma ferramenta de trabalho de vocês, né? Onde entra a luz ali, que acho que a fotografia, ela é um insumo de trabalho, assim, né? Sim, totalmente. Mas eu tenho muita dificuldade de apresentar vocês, a gente estava até falando sobre isso antes, né? Vocês fazem tanta coisa que eu acho que é exatamente o motivo pelo qual vocês estão aqui com a gente. É preciso apresentar esse trabalho para o mundo e também esse formato de atuação, assim, né? Então vou deixar você se apresentar em nome da Tertúlia e bem-vinda novamente. Obrigada, obrigada. Bom, meu nome é Amanda, eu sou do Estúdio Tertúlia, eu e minha sócia Ana, que não está aqui sentada do meu lado, mas ela está presente também. Sempre maravilhosa. Bom, Tertúlia está fazendo, ou fez, na verdade, no final do ano passado, 10 anos. Ao longo desses 10 anos, a gente passou por muitos formatos e a gente já fez muita coisa diferente. Mas nós duas estudamos design de moda. E, inicialmente, nosso trabalho era muito voltado para essa área. Foi onde a gente começou a nossa carreira, eu com produção e a Ana com fotografia. E nós nos conhecemos, assim, a gente se conheceu na faculdade, mas a gente ficou amiga mesmo nos bastidores dos trabalhos, porque eu fazia muito trabalho no estúdio onde ela trabalhava. E a gente começou a perceber várias coisas em comum e uma vontade de fazer alguma coisa, que a gente não sabia o que era na época. E isso, o início disso tudo foi um blog que chamava Wanderlush. Maravilhoso, saudades. Não era para ser um blog de viagem, mas acabou virando, porque a gente foi para Nova York, passou um ano e as pessoas começaram a reconhecer a gente como uma dupla. E quando a gente voltou, começaram a pedir que a gente faz uma coisa assim, tipo Wanderlush. Tipo, é ótimo. Só que o Wanderlush era um blog muito espontâneo, onde a gente falava o que a gente gostava de verdade, os lugares, as pessoas. Então, o Tertúlia foi a forma que a gente encontrou comercialmente de transformar o Wanderlush em trabalho, assim. Bom, então, com a moda a gente conheceu muita gente, né? E com isso, aos poucos, como o Wanderlush era muito amplo, né? Não falava só de moda, falava de gastronomia, assim, sim, lifestyle. Isso também foi ampliando o nosso campo de trabalho. Então, o que era só a Ana como fotógrafa e a Amanda como produtora foi se misturando até chegar onde a gente está hoje, que é um pouco de tudo, assim, né? Assim, eu também me considero fotógrafa e a Ana também se considera produtora e nós duas juntas fazemos um milhão de coisas. É difícil mesmo falar sobre o trabalho. Mas a gente acredita que tudo é uma construção de imagem. Então, seja na fotografia, seja no visual merchandising, seja na produção, seja... enfim... o céu é o limite mesmo, assim, né? Quando a gente encara tudo como uma experiência estética. Olha, legal. É uma experiência de marca também, né? Eu vejo o trabalho de vocês, uma simplicidade fantástica que é necessária ali, né? Mas vocês levam as coisas do simples para outro lugar, assim, né? E é um trabalho de enaltecimento de identidade, assim, né? Porque eu e o Cláudio estava até conversando antes um pouquinho, que a gente, né, é super fã, né, de vocês aí. Como que vocês traduzem uma mineiridade que a gente sempre acha? Porque o mineiro tem a simplicidade e, ao mesmo tempo, uma elegância, né? E eu acho o trabalho de vocês extremamente elegante. E a gente ficou pensando, se vocês pensam sobre isso, um pouco de Minas, e se isso traduz ou não, é uma coisa mais do processo criativo e do olhar de vocês. Vocês acham que essa tradição de Minas, Amanda, tem a ver com isso, um cadiquinho? Eu acho que tem super a ver. Até a gente conversou, né, um pouco antes de estar aqui hoje gravando. E pensando em inspirações, assim, a gente teve uma cliente alguns anos atrás que falou que o nosso trabalho é um cerrado escandinavo. Nossa. Olha! Nossa, gente, achei chiquérrimo. E esse conceito foi muito bom, porque eu acho que traduz exatamente isso que você está falando, né? Porque é lógico que a gente faz muita pesquisa e a gente gosta muito desse
dessa estética escandinava, né, não só de imagem, mas de estilo de vida mesmo. E aí a gente tenta o tempo inteiro fazer com que essas referências cheguem até a nossa realidade, né? Nem que você vá buscar elas pessoalmente, que eu sei que você vai, né, Amanda? Sim. Mas então o tempo inteiro a gente fica pensando em como fazer com que coisas tão simples possam ser tão elegantes ou tão que tenham tanto significado, né? Acho que agora, aquela pergunta que a gente está doido para fazer, Cláudio. Eu sabia que você ia chegar. A gente quer saber, você falou aí da simplicidade do copo d'água, né? Tal do copo d'água, gente. Mas eu acho que aqui vamos entrar na abrir outras janelas siderais aqui, porque ele tem uma coisa que eu acho que explica muito o trabalho de vocês e eu acho que explica também, talvez, como é que a gente possa se inspirar no trabalho de vocês, né? A beleza da coisa, dessa simplicidade, assim, né? O copo d'água, para quem não viu, depois a gente passa o Instagram de vocês, é um elemento que está sempre presente nas fotos, né? Que acho que talvez é um maior recurso do trabalho de vocês, onde a gente consegue se conectar mais, né? Fala sobre esse copo d'água aí pra gente. Então, esse aí acabou que, além do Cerrado Escandinavo, virou... Muito bom. Virou uma marca, assim, que muitos clientes, inclusive... na verdade, é porque é fácil perceber isso mesmo, né? Mas uma das coisas que a gente acha interessante sempre, tanto na fotografia quanto no vídeo, quanto até quando a gente está ambientando, a gente faz finalização de projeto de arquitetura, em casa cor, vai por esse lado assim também. É legal quando você enxerga que alguém esteve ali, mesmo que não exista uma figura humana, né? Uma presença. Uma presença. E o copo d'água não tem nada mais simples do que um copo d'água. Mas se tem um copo d'água ali, você já começa a criar uma história na sua cabeça, né? Você consegue imaginar que alguém que estava sentado ali, ou, né? Enfim, o copo d'água é uma simplicidade que faz com que a gente consiga chegar em outros lugares também, né? Além de ser lindo. É lindo, lindo. E unânime, né? Ele é democrático, né? Assim, e além do copo d'água, né, do invólucro em si, pode ser um copo lagoinha, pode ser uma taça, pode ser, né, assim, acho que essa embalagem também conta muito sobre o contexto. E eu só tô falando isso porque eu acho que uma das coisas que a gente identifica no trabalho de vocês, que é bem identitário ali, né? Apesar de vocês trabalharem com várias marcas criativas, né? Você tem que fazer essa leitura do outro. Mas uma da coisa que me impressiona é assim, o repertório de vocês. Eu queria entender um pouco como é que isso se relaciona com a criatividade, assim, né? Vocês estão caçando um monte de informação, mas vocês têm aí as dicas que vocês deixam nas imagens, das revistas, as informações que vocês trazem. Né? E esse processo criativo dessa dupla, né? Que é um pouquinho de tudo, né? Que vocês fazem tudo. Como que é isso? Como que vocês chegam nisso, né? É muito engraçado porque, bom, além de sócias, somos muito amigas e temos muitas coisas em comum. Mas também temos muitas coisas diferentes. E eu acho que é isso que faz com que o nosso trabalho cresça, né? Então é lógico, a gente faz pesquisa no Pinterest, assim como todo mundo, tudo aí tá na internet para todo mundo ver, né? Eu acho que a diferença tá no como você traduz aquilo, né? E eu acho que a inspiração tá não só na internet, né? Tá em viagem, tá em exposição, tá em música. E isso tá o tempo inteiro na nossa vida, assim, ou numa comida, né? Ou num cheiro. Tudo pode ser algo que te desperte a pensar sobre aquele assunto que a gente está tratando. E é realmente um desafio porque a gente trabalha para pessoas muito criativas, né? Então... Isso é maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo é desafiador. Mas esse processo, geralmente, com os clientes também, é um processo de cocriação? Vocês trabalham nisso em conjunto? Como funciona um pouco? A gente fica sempre curioso, né? Saber essa parte de como chega nas coisas lindas, né? Então, é muito particular de cada cliente. Mas tem, bom, tertúlia, o significado da palavra tertúlia é encontro de pessoas para discutir algum tema. Era muito usado antigamente para tertúlias literárias, de música. Então, quando a gente criou esse nome, a gente pensou muito sobre isso, porque, já somos duas pessoas pensando sobre alguma coisa. E o cliente é uma outra pessoa que chega para pensar. E tem uma característica importante sobre o nosso trabalho também, é que apesar de fazermos muitas coisas, a gente também pode fazer parte, né, só do trabalho. E a gente adora, inclusive, sei lá, se tiver um outro fotógrafo, se tiver um outro produtor, um outro diretor de arte, a gente acredita que isso faz o trabalho ficar ainda mais potente, né? Então,
Bom, o processo criativo acho que vem muito disso, né? O cliente vem com uma ideia, normalmente a gente apresenta alguma coisa que a gente pensa a respeito daquilo e discute junto para chegar no resultado. Lugar, Mas é muito, assim, tem cliente que chega e fala assim, olha, eu adoro o trabalho de vocês, toma, faz aí. A gente ama também, né? Mas tem cliente que também chega e é até que a gente tem conversado muito a respeito, que quando a pessoa começa a colocar muitas regras ou muitas ideias, acaba engessando, né? Limita o processo criativo seus, né? E em consequência do resultado, então, né? Cada Temos vez mineiros azeda. E eu acho que o mineiro tem um pouco isso, né? De querer tomar conta, assim, de tudo, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando, se você está contratando a pessoa para fazer, porque você gosta do trabalho dela, então por que não deixar um pouco mais livre, né, para a criação acontecer? Mas aos poucos a gente chega lá. E até porque a criação é liberdade mesmo, né? É o que você tá falando, olha o copo d'água, o significado que ele tem, né? Diante de uma presença da imaginação. Então, se não tem liberdade, o processo criativo geralmente, né? A gente teve, quem que veio aqui foi o Gustavo Greco falou que o inimigo da criatividade é o a mais. Quando, entendeu? Você fala assim, faz isso, mais. Né? Que eu acho que é um pouco disso, quando o cliente vai te limitar, né? Tem uma outra que a gente teve uma cliente que falou assim, eu gostei, mas assim, faltou um punch. Um tchan. Falando em tchan, o que tá por trás desse close ali, né? Dos scorres? Eu sei que parece que é um trabalho muito mental, sensível, mas também tem muita mão na massa e vocês fazem muitas coisas sozinhos. Acho que o copo d'água também tá aí. Essa simplicidade de duas pessoas que fazem muito com pouco que tem, né? Sim. Bom, o nosso trabalho que aparece na internet é 10% do que a gente faz. Literalmente, quem vê close não vem corre. O meu porteiro e o porteiro da Ana acham que a gente tá fazendo mudança todos os dias. Porque a gente carrega muita coisa. A gente faz. Caminhão, vocês já têm também, né? Tinha que trocar o carro, né? Mas é isso, assim, a gente faz muitas partes do processo, né? Inclusive carregar coisas, inclusive ir na reunião. Tipo assim, no mesmo dia a gente vai comprar flor, vai carregar a caixa e vai clicar uma foto. Na hora que chega para clicar a foto, a gente já tá, tipo assim, né, cansada. Então, isso é um grande desafio pra gente, porque ao mesmo tempo que a gente pensa, então vamos pensar em, sei lá, contratar mais pessoas, a gente também fica pensando, nossa, mas será que vai perder também um pouco da essência? Então, assim, esse tempo que vocês passam juntas no carro, né, indo de um lugar para o outro, eu acho que onde a conversa acontece. Totalmente. As coisas são negociadas e repensadas, né? A gente nunca chega é muito raro a gente chegar no trabalho em 2 carros separados. A gente sempre, tipo assim, antes de chegar no trabalho já conversou várias coisas. Então, realmente, são momentos que fazem diferença no dia, né? Na construção. Se entrelaçando ali a cada hora. Né? E aí eu queria saber um pouco disso. Como é que é um papel de muita simbiose, é muito fluido de vocês duas, né? Como você falou, os outros papéis vão se alternando. Quais são as dores e delícias dessa dupla criativa aí, né? Onde que é a azeda? Nossa, a gente brinca que a gente briga igual irmã, né? Porque isso, passar a maior parte do tempo eu passo com ela e ela comigo, né? Ou seja, no trabalho, ou seja, almoçando, né? Tipo, e eu ainda sou madrinha do Antônio, que é o filho da Ana, então os papéis realmente vão, né? Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso, tem essa, tipo, às vezes acontece uma coisa muito pequena que pode ficar muito grande exatamente pela convivência intensa, né? Mas a gente tem melhorado, assim, ao longo dos anos. Pra quem tá de fora, tá tudo lindo. O resultado tá ótimo. Mas se relacionar é isso, né? São construções, mudanças, faz super parte. O trabalho lindo que vocês fazem, eu acho que tudo isso, amizade, né? Fica uma coisa... E transparece. Assim, né? Exatamente. Vocês estão falando que eu acho que vocês se relacionam muito bem, tanto entre si, que eu acho que a química do trabalho, né, transparece isso, mas com os seus clientes, assim, né? É uma coisa do mineiro. Você acha, assim, em relação a outros mercados, mas... Totalmente. A gente acaba ficando amigo de todos os nossos clientes. A gente é muito mineiro, né, gente? A gente aí já troca Instagram, aí começa a mandar mensagem, aí pergunta do filho, aí pergunta da mãe, aí começa... Aí sai, né? Olha, eu acho que 90% dos clientes que a gente tem, se a gente não era amiga, a gente ficou depois. Então, eu acho que isso é uma
coisa do mineiro, principalmente porque a gente já teve a oportunidade de trabalhar em São Paulo, né? Então você vê que é diferente, né? E sempre que tem um mineiro na equipe, também você vê que a gente fica mais amiga dele também. Graças a Deus, a conversa vai fluir, né? É afeto, né? Acho que a gente sempre fala, né, Cláudia, que Minas Gerais é muito afeto, né? Eu acho que tem essas coisas. Mas tem alguma dor que você acha que Minas Gerais é diferente, que poderia ser, assim, que a gente, alguma forma nossa cultural de valor, que você acha que... Eu acho que o mineiro é muito tradicional, né? E é difícil fazer mudanças. Então, já aconteceu várias vezes, assim, a gente tá pensando sobre aquele cliente e a gente propõe uma coisa muito diferente. Aí, não, de cara fala não. Mas aí vem alguém de fora e de repente aquilo acontece, a chancela, entendeu? O carimbo externo, né? Então, assim, a gente fica... Poxa vida, né? Se a gente tá aqui do lado enxergando isso do cliente, por que eles não dão chance, né? Pra gente tentar fazer algo maior, né? E aí vem alguém de São Paulo, do Rio e propõe, e aí é tudo lindo, maravilhoso, né? Então, eu acho que isso é a nossa maior dor, assim, tá nesse lugar. Você acha que a gente tem que trabalhar nossa autoestima, né, enquanto profissionais criativos, né? Eu acho demais, porque basta o profissional sair daqui e o contrário, né? Aí você vai e faz um trabalho em São Paulo ou fora do país, aí então já mudou de figura, entendeu? Aí você é um mineiro, mas você foi chancelado por outros lugares, né? Então, eu acho que tem que começar a dar mais valor mesmo, né, pro trabalho que a gente tem aqui, pra força de trabalho que a gente tem aqui, pra força criativa, pro mercado. E o mineiro é muito criativo, né, gente? Olha, né, o trabalho de vocês e vários outros, olha como que Belo Horizonte, por exemplo, é super, né, efervescente, assim, nas questões culturais, na economia da criatividade, na moda, no design, né? Então eu fico pensando que a gente dá valor a isso, a gente tem cada vez... Porque acho que é um pouco do que a gente quer fazer aqui no Janela, né? Acho que é um programa que é um movimento, assim, né? De levantar a autoestima da galera e a gente se promover, se conectar, trocar, se ajudar, né? Saber falar as dores, igual você tá falando, né? Tipo assim, da gente se reconhecer, né? E a maioria dos clientes seus são daqui. Ou vocês também fazem muitas coisas fora, que aí que você está percebendo, né? Um pouco dessa... Sim, a maioria dos nossos clientes são daqui. Ultimamente a gente tem feito um trabalho para um cliente maior, que a gente tem viajado muito para várias capitais. E tirando São Paulo, essa história do mercado criativo mineiro, aí que a gente vê realmente o tanto que é legal, que é importante, né? Eu acho que as pessoas têm percebido isso, mas... as pessoas mais do nosso meio, assim, eu acho, sabe? As pessoas criativas percebem que esse mercado é interessante, mas isso precisa expandir para outras áreas, né? Para outras pessoas perceberem também o tanto que tá interessante, né? Viver aqui, estar aqui. Isso que eu ia perguntar, dá vontade de ir embora às vezes ou não? Dá vontadezinha de ir pra Islândia? Olha, eu tenho por causa da família, né? Mas eu falo que eu escolhi Belo Horizonte, assim, eu poderia morar em qualquer lugar, né? Mas eu escolho todos os dias estar aqui, porque eu gosto daqui, né? Porque eu gosto do meu trabalho, porque eu gosto das pessoas, porque, enfim, eu gosto de Belo Horizonte, então... Disso eu não abro mão, né? Disso eu não abro mão. E a importância de que é isso, você está transformando a partir do seu trabalho a realidade no lugar que você ama, né? Isso Sim. E ao longo desses 10 anos, assim, de tertúlia, tem tantas mudanças que aconteceram, tanto no mercado quanto no mundo, assim, né? Que é legal acompanhar isso, né? É interessante ver de onde a gente estava, onde a gente está hoje em dia. Não só pelo tempo de trabalho, não, mas eu falo pelo mercado mesmo, né? Pelas oportunidades, pelas pessoas pensando a respeito daquilo. Hoje, vocês são muito humildes, então eu preciso fazer um jabá por vocês. Viu? Coisa do mineiro ajudando terapia em grupo aqui. Mas já fizeram coisas para Casa Vogue, para Caetano Veloso. Vamos falar um pouco desses jobão aí, porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? A importância, né, disso. Eu acho sim que temos uma dificuldade em falar do nosso trabalho, apesar de que a gente trabalha com imagem para pessoas, tipo assim, a gente ajuda as pessoas a falarem do trabalho delas e quando vai falar o contrário é mais difícil. O famoso tanto de casa não faz milagre. Mas assim, a gente, quando a gente entrou nesse universo assim, do design, da arquitetura, fomos conhecendo muitas pessoas e hoje em dia eu acho que a gente faz 90% de designers importantes daqui são nossos clientes. E a Casa Vogue veio muito desse lugar, assim, né? Que enxergou
o nosso trabalho aqui. Foi um processo muito legal, a gente já fez 2 vezes. Da primeira vez a gente fez só a produção, da segunda vez a gente fotografou e produziu, e é uma gincana enorme, né? Porque quando você vê a imagem ali na revista linda, você não imagina como que... É 3, 2, 1, vai! Eu lembro que na época eu até fiz um antes e depois, as pessoas ficaram horrorizadas, assim, como que transforma mesmo, né? O ambiente. Bom, você perguntou do... Caetano Veloso foi fazer um jantar aqui, a gente, junto com a Júlia do Museu de Grandes Novidades. Só que era assim, domingo de manhã, o jantar era domingo, 6 horas da tarde. Nossa, e a gente transformou o lugar para receber atrai, ele, né? Se não tiver gincana, não chama nada. Você nem quer, né? Você gosta de aventura, né? É isso. Ai, deve ter ficado lindo, né? Mas o que eu acho mais legal, talvez o trabalho da dupla, é essa agilidade que vocês têm em responder a transformações do mundo, né? Então, vocês estão fazendo foto para design, vocês estão produzindo ambientes, vocês estão produzindo mesas, então entra na culinária, passa pela arquitetura, né? O caos é criativo, né, E é uma coragem de entrar em novos ambientes, assim, né? Que eu acho que é muito bacana do trabalho de vocês, de não se limitar e enfrentar essas potenciais aí impostores, talvez. Eu tenho uma característica que é assim, eu sei fazer muitas coisas, e quando a pessoa fala assim, você sabe fazer isso, se eu não sei, eu falo que eu sei. Eu vou lá no YouTube e aprendo, entendeu? E eu acho que isso é interessante porque a Ana é o oposto disso. Mas, ao mesmo tempo que eu sou muito frita e fico querendo fazer tudo, ela dá uma... Peraí, segura o catiquinho, né? Então é bom ter, né, esse equilíbrio assim, entre as duas coisas. E eu acho que o que antigamente era muito ruim, quando a pessoa falava assim, eu sei fazer muitas coisas. E aí falava assim, você não sabe fazer nada, então, né? E eu acho que hoje em dia isso é o oposto, né? A gente tem que saber fazer muita coisa. A gente tem que... resolver problema, né? Tem que resolver problema. Seja da forma que for, é isso, né? Procurando no YouTube, conversando. Eu vou atrás, eu corro atrás. Acho que a forma como vocês resolvem os problemas que é legal, né? De um jeito leve, doce, pelas conversas, né? Talvez seja mais esse núcleo duro de vocês aí, né? Esse diferencial, né? O resto orbita, talvez, né? Sim. E aí, vamos. Mandita, conta uma coisa pra gente. Você tem algum ditado, alguma frase mineira, alguma coisa de vó, de mãe, que lembra Minas Gerais que você quer compartilhar com a gente? Nossa, frase mineira. Pode ser música. Pode, alguma coisa. Ou um artista que te inspira. Bom, não é exatamente frase mineira, mas eu acho que frases que a gente tem falado muito assim, que o óbvio tem que ser sempre dito, né? Porque a gente acredita sempre que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando e na verdade não estão entendendo nada, né? Então, a gente tem que sempre repetir, né? E isso eu tô falando porque eu tenho que falar alto pra repetir pra mim mesma também, né? É verdade. Tem que tatuar, né? E a comunicação é tão importante, né? Se você não fala o óbvio, às vezes as pessoas, né, não vão entender. E é isso, aí a comunicação já causa ruído, né? Acho que é mais um trabalho criativo, onde você alimenta muito expectativa, né? A pessoa tá mexendo com a sua imagem, então, tipo, nossa, mas eu achei que você fosse fazer isso, não vai me entregar, e aí, né? Então, acho que tem que botar o pé no chão, às vezes, dar um gole d'água, né? Dá um gole d'água. Agora, toma um cafezinho. Um cafezinho, esse copo d'água. A gente tá falando do copo d'água, só voltando uma coisa que eu lembrei. Eu fiquei pensando naquela música do Gilberto Gil, Copo Vazio. Vocês já pensaram sobre ela quando vocês colocaram isso? Que ele fala que é a perspectiva. Vocês nunca viram? É uma música linda, que ele fala da perspectiva do copo cheio, do copo vazio, e que o lugar da... Nossa, vocês têm que escolher. Eu não vou cantar porque, assim, eu prefiro ficar na minha... Não, melhor não. Te garanto que é melhor do jeito que tá. Não conheço, mas vou procurar. Acho que quando você falou do copo, da presença, a música é sobre isso. E é linda. Eu acho que tem muito a ver com o trabalho de vocês. Depois pode ser uma fonte de inspiração. Ótimo. Antes da gente despedir... Tempo para o jabá. Onde que a gente acha o trabalho de vocês? O que vem por aí também? Onde a gente procura? Bom, Instagram, @Estúdio Tertúlia com S mudo. A gente até tem site, mas o Instagram hoje em dia é nosso portfólio. Dá mais foto, assim, né? Bom, os nossos Instagrams pessoais também são até mais alimentados do que os do próprio Tertúlia. Então, @Amanda Mendonca e @Ana com 2 N's Lara.
A gente tá sempre postando trabalho, nosso dia a dia, então é legal acompanhar assim também. Dá pra também, ver os corres por lá, né? Dá pra ver. As fotos atrás da caixa de flor. As ali, fotos né? lindas no feed e os corres no story. É mais ou menos tipo isso. Né? Maravilha. Amanda, foi bom demais. Obrigado por ter obrigada emprestado a o tempo de vocês, a história de vocês pro programa. Bom, eu sei que como o trabalho é muito, né, vasto, assim, é difícil fazer um recorte, mas quem quiser conhecer mais, quiser escrever, quiser conversar, estamos aí. Maravilha. Com certeza que vai ser uma troca boa, né? Sim. Mandido, muito obrigada. Você, Ana, parabéns. Sucesso, né? Pelo trabalho cada vez mais, que a gente tem cada vez mais profissionais lindos e criativos como vocês nessa Minas Gerais, né, Cláudia? Sim, Obrigada. Para os próximos passos. Obrigada e parabéns pelo podcast. Essa iniciativa foi muito legal. Valeu, obrigada. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.